Oi, vamos falar do assunto da época? Vamos do assunto de destaque, o que mais vocês gostam? O assunto do momento é política, né? Pois bem, alguém me pergunta, Cássia, de que lado você está nessa eleição? E eu respondo, eu estou do lado de Jesus Cristo. Sim, mas independente de ser cristã, você é cidadã e você precisa optar por alguém que lhe represente melhor. Você precisa votar em alguém. Sim, só que eu vou lhe falar por que é que eu falo que sou do lado de Jesus Cristo. Quando conhecemos alguém de imediato e alguma pessoa nos apresenta e fala, essa pessoa é filha de fulano e de cicrano, automaticamente associamos o caráter daquela pessoa aos seus pais. Se gostamos dos seus pais, automaticamente vamos gostar daquela pessoa, vamos achar que aquela pessoa tem um caráter parecido com seus pais. Se for uma pessoa que nós não gostamos ou que não nos damos bem, automaticamente vamos repudiar aquela pessoa, mesmo sem conhecê-la. Não é assim? Pois bem, por isso que eu falo que eu sou do lado de Cristo. Porque como cristã, eu tenho que representar bem o meu Pai, o meu Cristo. E não é o que eu tenho visto nessa política. Essa política, aos meus olhos, está parecendo muito repugnante aos olhos de Deus. Está parecendo muito abominável. Talvez eu esteja enganada. Mas é o que parece. Porque cristãos estão odiando, estão criticando, estão virando inimigos número 1 por causa de políticos. Sim, estão com indiretas. E isso é totalmente o oposto a Cristo, o nosso Pai. Vemos por aí a todo momento pessoas que têm odiado o Cristo, pessoas que têm blasfemado o Cristo, pessoas rasgando Bíblia, comendo Bíblia, pessoas afrontando, dizendo que Jesus Cristo é gay, isso e aquilo outro. E a quem eu atribuo isso, essa culpa? A muitos cristãos. Por quê? As pessoas conhecem Cristo por aquele que lhe apresenta Cristo. E os cristãos, muitas vezes, na maioria das suas vezes, estão odiando, repugnando, abominando outras pessoas. Cristo odeia o pecado, abomina o pecado, Deus abomina o pecado, mas sabemos que Deus ama o pecador. A exemplo disso, nós vemos que Jesus Cristo, ele já sabia que era abominável aos olhos de Deus a prostituição, mas ele perdoou a prostituta. Perguntou para aquela prostituta, o qual muitos conhecemos, onde estão os que lhe condenaram? Ah, Senhor, nenhum me condenou, eu também não lhe condeno. Vai e não peque mais. Ou seja, Jesus Cristo, ele ensinou a não pecar. Mas em momento nenhum ele odiou, criticou, apontou o dedo ou julgou. E disse isso é errado, isso ou aquilo é errado. Não, ele falou, vai e não peque mais. E cristãos estão abominando, estão vendo outras pessoas que a imagem e semelhança do mesmo Deus como uma lepra. Estão odiando, estão criticando. E aí eu vejo o nosso Cristo, ele chega para uma pecadora que está a ungir os pés dele e deixa registrado na nossa Bíblia o nome dessa pecadora. E aí nós vemos também que os fariseus, eles diziam, se ele fosse profeta, ele não estava. Sabia que ela era pecadora. Lógico, Jesus Cristo sabia, mas Jesus Cristo amou aquela pecadora. E os cristãos estão odiando os pecadores. Não estão ensinando o que verdadeiramente o seu pai faria. Jesus Cristo, ele vai para uma mulher fornicadora? Uma mulher fornicária? Sim, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai ter um encontro com a mulher samaritana, quebra protocolo e regras, e vai até essa mulher, pergunta, onde está o seu marido? Ah, não tenho marido. Falaste bem, tivesse 5 e nem esse que tem é seu. Então essa mulher é uma fornicadora. Já era abominável aos olhos de Deus o pecado da fornicação? Sim, mas Jesus Cristo, ele deu água da vida àquela mulher e aquela mulher passou a ser uma seguidora de Jesus Cristo. Talvez se nós cristãos fizéssemos isso, as pessoas seriam seguidores e não odiariam a Cristo. E muitas vezes nós estamos fazendo o papel contrário daquilo que Deus quer, por causa de política. Veja só, Jesus Cristo no último momento, ele morre junto com 2 ladrões. E aí, para um desses ladrões, Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque aquele ladrão acreditou em Jesus. Jesus Cristo, ele deixa de lado o pecado do ladrão e diz que ele vai estar com ele no paraíso. E nós, cristãos, voltando para a política,
Sabemos que Deus abomina esses projetos ridículos, né, contra as crianças, projetos que vai afrontar a família, projetos que dá legalidade ao aborto, sim, mas sabemos também que Deus ele abomina também o crime. E aí, pesando na balança entre esse ou aquele, eu olho o que representa melhor a mim, mas eu esqueço quem abomina a Deus. Eu não tenho como saber o que está no coração desse ou daquele. Eu não tenho como saber se aqueles projetos que ele está defendendo, que ele está falando que vai fazer, se realmente ele vai cumprir. Eu não tenho como saber se ele vai se corromper ou não. Portanto, como cristã, cabe a mim orar e pedir a Deus que mande um governo justo. E como cidadã, cabe a mim votar, decidir o meu voto. Mas eu não preciso, como cidadã, afrontar ou declarar em redes sociais em que eu vou votar, ou virar inimiga daquele que não vai votar no mesmo que eu vou votar, ou chegar a ser inimiga número 1, rival, odiar um parente da minha família, um vizinho. Isso não condiz com o Filho de Cristo. E eu, como cristã, eu tenho que representar o meu Pai dos céus. Como cidadã, eu preciso votar. Mas não preciso declarar em que eu vou votar, muito menos afrontar a quem não vai votar no mesmo candidato que eu vou votar. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Jesus Cristo, ele chega para um mordomo infiel que agiu errado, porém para ganhar amigos, Jesus Cristo ele conta uma parábola, ou seja, ilustra o reino, e no final dessa parábola Jesus diz assim, que os servos das trevas são mais prudentes ou mais hábeis do que os servos da luz. Jesus Cristo ele estava falando de um mordomo infiel que fez algo errado, mas que era mais hábil do que o servo da luz. E isso serve de exemplo para nós. Jesus Cristo deixou registrado para nós que nos dizemos cristãos, filhos de Cristo. Na maioria das vezes, as pessoas que não conhecem a Deus é mais hábil do que quem conhece a Deus. E é por isso que eu vejo essa política como uma afronta ao meu Cristo. Pessoas cristãs que conhecem a Bíblia, associando, comparando um homem terreno, um homem que se corrompe, um homem que mente. Mente sim, porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro. E aí comparando com o nosso Deus, com o nosso Messias, com o nosso Cristo. Pessoas associando palavras da Bíblia com pessoas da terra que nada tem a ver com Deus. Pessoas que para defender o seu candidato da terra esquece de defender o reino ao qual ele pertence, que é o reino de Cristo. E muitas vezes nós perdemos vidas, pessoas que poderiam vir para o nosso lado, para Cristo, por causa de um homem terreno. Eu quero dizer para você que pergunta, Cássia, você está em cima do muro, porque ora você defende uma coisa, ora você defende outra. Entre Haddad, entre Bolsonaro, eu estou com Cristo. Eu estou com Cristo. Porque eu quero que venha o governo do justo. Qual é o governo do justo? Nem eu sei. Só Deus sabe, nem você não sabe. Porque o homem se corrompe. O homem mente. A Bíblia, ela relata que havia um homem que governava e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Depois entrava outro e fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E assim sucessivamente. Por quê? Deus, ele permitia isso. E vai ser assim sempre. Vai ter alguém que vai governar e vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor. E vai ter alguém que vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. As pessoas estavam insatisfeitas e pediram a Deus um rei. E aí Deus permite que o profeta Samuel traga um rei para aquela terra e trouxeram o rei Saul. No início Saul era agradável aos olhos de Deus, depois se corrompeu. E depois o próprio Deus, ele traz Davi, um outro rei. Então que seja feita a vontade do nosso Deus. Muitas vezes nós oramos e dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não deixamos, queremos agir do nosso jeito. Queremos virar inimigos, queremos odiar pessoas porque são contrárias à nossa opinião. E não é assim que deve ser o cristão. E sinceramente, a minha indignação não é contra Bolsonaro, não é contra Haddad, não é contra esse ou aquele eleitor. A minha indignação é contra os cristãos
que estão blasfemando o nome de Cristo, ou envergonhando, ou mostrando totalmente um Deus falso para aqueles que não conhecem. Ou seja, eu tenho um Cristo que ama, que perdoa, e eu incito, mostro que sou filha de um Cristo, mas eu abomino, mas eu odeio, mas eu julgo, mas eu critico. Qual reino que eu estou representando? Sou cidadã da terra, mas sou cristã, sou filha de Deus, do Deus vivo. Sou representante de Cristo no céu. E é isso que eu queria deixar para você. Mas, voltando à sua pergunta, onde você falou que eu estava em cima do muro. Eu queria muito saber em quem você vota. Bom, como muitos sabem, eu sou natural de Sergipe, estou no Rio de Janeiro, e eu não transferi meu voto, já que isso vai lhe agradar. Então, eu não transferi, eu vou justificar o meu voto. Mas você quer saber se eu estivesse votando, em que eu votaria? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu iria orar a Deus. Porque aos meus olhos eu não sei o que é mais agradável aos olhos de Deus ou o que é mais abominável aos olhos de Deus nessa política. Fica a minha dica. Para você cristão, para você que não é cristão.